Agora, a premissa é sobre corresponsabilidade. Corresponsabilidade é um negócio que eu, particularmente, né, antes de estar na PEI, eu acho que eu nunca tinha ouvido essa palavra, se eu ouvi, nunca tinha prestado atenção nela. Em relação a ela, a corresponsabilidade hoje, para mim, é uma das coisas mais importantes. Né, essa ideia de a responsabilidade ser de todos. E eu cobro isso, né? Eu sou a chata que cobra isso de todo mundo. Então, por exemplo, um dos aspectos ali é o relacionamento e corresponsabilidade, relacionamento e colaboração. Então, mostrar-se próximo, construir vínculos com os alunos e os profissionais da escola, estando disponível dentro e fora da sala de aula. Esse ponto é uma ação que eu tento desde o começo, né? De estar próximo, de criar vínculos, né? Tanto com os alunos quanto com os meus colegas, não só os professores, mas todos os funcionários ali dentro da escola. Então, é uma questão que para mim é importante, é uma questão que para mim é muito, muito cara. Eu acho que isso é fundamental porque a gente passa 9 horas dentro da escola. E dentro dessas 9 horas, que às vezes eu falo isso para os alunos, e para os meus colegas também, a gente fica muito mais lá do que na nossa casa. Né? Então, assim, às vezes eu vejo os problemas e acompanho a vida dos alunos mais do que dos meus filhos. E eu não acho que isso seja super legal. Né? Eu gostaria mais de estar mais presente em casa. Mas já que eu estou lá, né, com esses jovens, por exemplo, como que eu posso fazer a diferença na vida deles, né? Como que eu posso tentar estar perto deles para que eles se tornem pessoas melhores? Então, eu vejo isso, a minha responsabilidade não só como aquela que ensina matemática, né, o conteúdo de matemática para os meus alunos, mas de tentar ser modelo, de tentar ser exemplo, de tentar passar coisas para eles que eles possam usar na vida deles. Né? E isso é uma coisa que eu faço muita questão. Então, de construir esses vínculos. Né? Eu faço sempre isso, não só com os meus tutorandos, né? Eu acho que na tutoria é um momento muito bacana para a gente fazer isso, né? De estar próximo deles, de conversar, de saber um pouco mais sobre os medos, sobre as aflições, sobre os desejos, os sonhos, enfim. Eu tenho um monte de tutorandos, eu estou com mais de 20 tutorados aqui, então até, né, não tenho tanto tempo para estar tão com cada um deles em específico, mas ao mesmo tempo eu estou com todos eles, e mais até, né, porque eu acabo conversando e ouvindo não só os meus tutorandos, né, assim, às vezes tem aluno que chega para mim e fala, ai, Pro, eu não sou seu tutorando, mas você pode fazer tutoria comigo? Pode, vamos conversar. Então, assim, eu acho que isso é responsabilidade minha também, né? Eu acho que faz parte dessa corresponsabilidade, dessa responsabilidade de todos nós, né? De colaborar nesse sentido, de estar com eles, de ajudá-los, seja nas questões, assim, materiais mesmo, seja ajudando, fazendo várias coisas, sabe? Vamos fazer coisas assim, por exemplo, aqui na escola, eu não sou a pessoa que mais faz isso, né? Tem, por exemplo, a professora Nívia, é uma pessoa incrível que sempre organiza essa questão da assistência social aqui dentro da escola. Eu acho admirável, acho muito legal. Mas sempre que possível eu ajudo também, trago coisas, levo mantimento, roupa, essas coisas. Teve uma vez aí que ajudei a fazer documento de uma aluna, sabe, de remédio, que a menina não estava com como, né, ir buscar. Falei com a mãe, eu falei, né, uma tutoranda, falei, olha, tem como você fazer isso para mim? Tudo bem, tal, vamos, faz, ajuda, porque assim, a gente sabe que as famílias precisam de ajuda, né? Então, assim, isso para mim é colaboração mesmo, né? É corresponsabilidade. Então, eu tento sempre fazer o máximo que eu posso. Ainda estou aprendendo, ainda estou crescendo nisso, mas eu acho que faz parte dessa ideia da P. Outra coisa que eu acho que é legal, que eu tento sempre fazer também, e que eu acho que é importante, é a questão dos funcionários. Né? Infelizmente, em muitos lugares que eu já estive, né, e principalmente na escola que eu trabalhei por muitos anos,
havia, de certa forma, uma hierarquia, vamos dizer assim, entre os funcionários. Então, tinha muita gente, muito professor, por exemplo, que não cumprimentava os inspetores, né, o pessoal da limpeza. E eu, a vida inteira, imagina, como assim, né? Eu tenho que ter respeito por essas pessoas. Então, eu sempre fiz isso. E por isso eu sempre fui muito lembrada pelos outros por conta disso. E quando eu cheguei, assim, por exemplo, no Casper, eu fiz questão disso também. Então, poxa, né? Quem que é que trabalha na cozinha? Quem que faz a comida? Como que ela chama? Né? Vamos conversar pelo nome, né? Chamar pelo nome, perguntar se está bem, falar bom dia, boa tarde. Eu acho que, assim, não custa nada, né? De chegar lá na escola e conversar com as pessoas, de estar próximo, de colaborar, sabe? Eu acho que assim não custa nada. Até, por exemplo, né, esses dias a gente teve, sei lá, né, eu tenho uma mulherada que compra sapato e eu levo daqui de Piracaia, comprei as coisas para as meninas lá na 25 de março, enfim. Eu acho que assim, a gente está junto, né? A gente tem que um ajudar o outro, a gente é meio que uma família ali, a gente passa 9 horas todo dia junto, é muito, né? É muito tempo. Então não tem como, né? A gente tem que ter essa boa convivência e entender que todo mundo está junto. Então, para mim, esse é o ponto que eu mais bato na tecla de tentar fazer direitinho dentro do meu programa de ação, né? Sempre, sempre acessível, construindo vínculos com todo mundo, né? Então, eu acho que independente, né, da dona Ingrid, que é a diretora, a todos os alunos, né, passando por funcionários da escola geral, os meus colegas professores, porque está todo mundo ali junto, né? Então, com respeito, é claro, mas todo mundo está ali junto. Então, eu acho que isso não pode faltar. É, oferecer, né, sempre ajuda também, né? Coloquei ali como ação colaborar, colocando a mão na massa com os projetos de outros professores, quando perceber que precisam de ajuda, ou ainda me oferecendo para ajudar, sempre mantendo disponível, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de ajudar. Assim, eu até depois que eu entrei na matemática e eu vi toda essa questão do quanto dificuldade, né, do qual tamanho do problema aí da molecada em matemática, eu até acabei me envolvendo menos em projetos, né, em fazer, por exemplo, montar projetos específicos meus, por exemplo, porque não dava tempo mesmo, né? Então, assim, isso é uma questão até que é um pontinho a menos aí, talvez, mas porque eu realmente precisava estar na sala de aula. Então, eu queria ter montado um projeto legal, né? Eu pensei, por exemplo, em fazer campeonato de cubo mágico, porque teve umas aulas de prática que eu ensinei, né, assim, a questão do algoritmo, né? Eu acabei passando os algoritmos para eles da montagem do cubo mágico, então a molecada pegou o jeito e agora eles montam mais rápido que eu. Mas, enfim, né, eu pensei em fazer, chamar alunos de outras séries, né, não só os meus, mas o tempo não dá, né? Assim, as questões todas, o tempo da aula já é tão pequeno, né, para tudo que tem que ser visto e todas as revisões que têm que ser feitas, que eu não conseguia tirar tempo das minhas próprias aulas para montar projeto, né? Então, assim, até, poxa, né? Mas eu não consegui mesmo. Então, sempre tentar ajudar. Então, assim, vai ter sarau, vamos participar. Vai ter festa junina, vamos participar. Vai ter Halloween, vamos participar. O professor tal vai fazer uma excursão, vamos divulgar, né? Vamos chamar a moçada para ir. Porque, assim, é o modo como eu consegui fazer, né? Até no começo do ano a gente fez um projeto de área, que nós fizemos um projeto sobre gamificação, um projeto de todo mundo da área de matemática e ciências da natureza, daí, né, evidentemente, como era um projeto da área, eu adaptei as minhas aulas para isso, então eu peguei as aulas de práticas e usamos gamificação, então até foi bem legal, porque eu acabei trazendo muita coisa de joguinho, né, tanto jogos digitais quanto jogos no papel, né? Vários tipos de games envolvendo matemática, desde daqueles mais famosos, por exemplo, Sudoku, é, Tangram, como é que fala, jogos de lógica, teste de Einstein, enfim, né? Brincadeiras no Kahoot.
vários tipos de brincadeiras matemáticas, mas ainda assim sempre trabalhando os conteúdos dentro, né, do conteúdo específico da matemática. Então, daí deu, né? Mas, por exemplo, ou, por exemplo, dentro dos itinerários formativos, né? A ideia de fazer de junto, todo mundo e tal, para uma culminância. Mas, assim, né, fico devendo um pouco essa ideia de ter próprios projetos. Mas não tendo o meu projeto específico, ajudando no projeto dos outros, né? Sendo tirando uma foto, sendo, né, assim, incentivando os alunos a participar, dando dicas, porque é o que, né, na atual conjuntura eu consigo fazer, né? Entre prioridades, vamos dizer assim, eu optei pela prioridade de tentar sanar essa necessidade da matemática básica dos meus alunos, né? Eu sei que dentro da PEI a ideia do projeto é algo importante, mas o que eu consegui fazer esse ano foi isso. Então, até eu tinha colocado mesmo como ação, né, de ajudar os outros, eu não coloquei, sabendo já dessa dificuldade, eu não coloquei que eu iria montar projetos, porque eu já imaginava que eu não ia dar conta, mas eu sempre, né, não tendo o meu específico projeto, sempre ajudando no projeto dos outros, né? Então, é Setembro Amarelo, vamos falar de Setembro Amarelo? Vamos. Então, vamos lá, vamos conversar sobre isso, vamos trazer uma coisa relacionada à ciência, tal, de um jeito diferente, né? Vamos, hoje, né, datas, né, assim, então, agora, por exemplo, estamos em outubro, vamos conversar sobre isso, vamos falar de câncer de mama, mas assim, tentar não usar a aula exatamente para isso, mas outros momentos, tá? Ainda de corresponsabilidade, né, a ideia de apoiar o trabalho e formação dos demais profissionais da escola, tendo em vista melhorar os resultados conjuntos. Então, assim, tentar sempre que possível, né, eu procurei trazer coisas, trazer ideias. Por exemplo, eu fiz uma formação junto com outros professores de matemática sobre o Khan, né, o Khan Academy. Então, daí, passar no ATPCG para todo mundo um pouco sobre a ferramenta, vamos tentar usar, olha lá, gente, isso pode ser legal, né? Ou, por exemplo, trazendo dicas de livro, trazendo ideias, falando sempre, né? Eu falo pra caramba. Então, assim, eu acho que desse jeito, tentar sempre ajudar o outro, né? Sempre que possível. Não sei se, né, os outros se consideram ajudados por mim tanto quanto, né, eu gostaria que tivessem sido, mas eu sempre procuro fazer isso, né? Uma coisa que também eu coloquei no meu plano e que eu tentei bastante, mas eu também acho que eu não fiz como eu queria, é a ação providenciar atividades para serem enviadas à coordenação para eventualidades, como substituições quando forem necessárias. Então, assim, das vezes que eu precisei faltar, né, assim, por exemplo, eu tive uma virose esse ano e eu precisei faltar, agora eu não lembro se foi esse ano ou ano passado que eu tive Covid, eu não lembro. Mas, enfim, eu precisei faltar. E nas vezes que eu faltava, eu tentava sempre mandar uma atividade de algum livro, de alguma coisa, para quem fosse me substituir. Isso eu fiz. Porém, uma coisa que eu não fiz e que eu acho que seria legal ter feito, até, né, puxando a minha orelha, é que assim, eu queria ter deixado várias já encaminhadas. Eu até tenho no meu Drive algumas atividades que estão compartilhadas, né, assim, com a coordenação, mas eu não sei, eu não chequei isso com a coordenação, se a coordenação realmente chegou a usar isso ou não, mas eu acho que isso é uma coisa que podia ter sido feita um pouco mais ativamente, né, de deixar mesmo impresso, de repente, para facilitar um pouco a vida até da coordenação. Mas eu não faltei muito ainda bem, né? Só realmente quando eu fiquei doente e por causa de curso, essas coisas assim, de formação, mas, né, acho que é uma coisa a ser aprimorada, né? Eu não sei se só ali umas questões do Drive ou só deixar um livro, não sei o quanto isso realmente ajuda os meus colegas. Mas acho que ajuda, de alguma forma ajuda, né? Em partes aí, pelo menos, a ação cumprida. Outra coisa é um microindicador de buscar construir projetos pedagógicos em conjunto com os alunos e outros professores. Nesse foi o que eu comentei. Eu não coloquei exatamente criar um projeto específico.
No ano passado, no outro programa de ação, eu tinha colocado, mas esse ano eu não coloquei. Eu só coloquei cooperar no dia a dia da escola, ajudando na organização do espaço, bem como na conscientização dos alunos para que cuidem da escola, né? E ajudando os meus colegas professores. Então, eu não fiz nenhum projeto específico, né? Como eu já comentei, mas ajudei ao máximo os outros professores conforme eu conseguia, né? Assim, seja incentivando, enfim, colaborando materialmente ou, né, moralmente, e também tentar sempre essa ideia da escola. Por exemplo, eu cheguei a contar em algumas salas, em relação sobre isso, daquela teoria da janela quebrada, que é uma teoria que foi aplicada lá em Nova York, há uns anos atrás, enfim, não vou entrar em detalhes dela aqui agora, mas que é uma teoria muito bacana e que acaba fazendo com que as pessoas realmente se conscientizem, né, do espaço, do quanto que um espaço bonito, bem cuidado, limpo, organizado, gera uma permanência desse espaço bonito, organizado, né, cuidado. Então, algo assim. Até acho que isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar mais e que talvez eu coloque no meu programa de ação do ano que vem, né, de tentar fazer um pouco melhor isso, né, de que realmente levar a sério essa conscientização da escola como nossa. Como eu falei, a gente fica 9 horas aqui dentro. Então, é responsabilidade de todo mundo, né? É mesmo corresponsabilidade. Então, a gente recentemente, por exemplo, teve problemas, não só nós, né, mas todas as escolas do estado, não sei se do estado todo, mas enfim, de não receber, né, o salário e tudo mais, a escola ficar suja, a gente mesmo limpar e varrer, a criançada lavando o chão, responsabilidade nossa também, né? Cuidar da sala, limpar a sala, deixar a sala organizada é nossa responsabilidade, a gente está aqui junto o tempo todo. Então, eu acho que isso faz parte, né, do nosso trabalho também, né? Então, tentar sempre manter organizadinho o nosso espaço, né? E cuidar, e incentivar para que todo mundo faça, certo? É isso.